Com a palavra agora, o professor Marcos Fábio Ferreira, o sócio fundador e diretor da empresa que leva o seu nome, Marcos Fábio Consultoria e Treinamento, e que tem o foco em gestão, desenvolvimento e empreendedorismo com 20 anos de mercado. Conselheiro de Administração em Empresas Familiares, formado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, facilitador do Empretec, Seminário Mundial de Empreendedorismo, ONU-Sebrae, autor do livro Olhar Empreendedor, Reflexões para Atitudes, professor empreendedor pela Babson College, Boston, Estados Unidos, onde também se qualificou em empreendedorismo, inovação e competitividade. Mestre em Administração Profissional, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e professor de cursos de pós-graduação e MBAs da PUC, UNA e Fundação Getúlio Vargas. Por favor, professor Marcos. Muito boa noite a todos vocês. Prazer estar aqui com vocês. Valdir, parabéns pela apresentação. Estava aqui me deliciando aqui. E Flávio, estamos juntos, né? Quantos anos de estrada, vendo o Paulo aí também, amigo de longa data. Defalco, prazer em conhecê-lo. E vamos falar um pouco sobre gestão de varejo, né? E para quem me conhece, sabe o quanto que eu também, além de atuar com consultoria, eu gosto de escrever. E aí, há um tempo atrás, eu escrevi um artigo que eu chamei de O Mal do Varejo, né? E quando eu chamei O Mal do Varejo, eu estava começando a construir a lógica de como os varejos foram construídos, né? Na verdade, as pessoas abriam a sua loja e ficavam esperando ansiosos que os clientes viessem à sua loja, ávidos para fazer compras, e aí saindo de lá com o carrinho cheio, com as costas cheias de mercadoria, né? Quando a gente para pensar nesse cenário, a gente começa a entender que isso era assim, isso foi um dia assim no passado, né? O foco era no produto, você tinha o produto, você vendia, né? Era o balcão, a figura do balconista, né? Você chegava ali do outro lado do balcão, e aí a hora que a gente olhava, administrar para quê? A concorrência era pequena, né? Então, se a concorrência era pequena, a gente não precisava se preocupar muito, porque os erros eram encobertos, né? Eu lembro que na época da inflação galopante, você ganhava dinheiro com estoque na virada de preço, a gente tinha os lares desprovidos e o foco era atender a demanda. E aí é por isso que eu falo, né? Isso era assim. Mas e hoje? Como é que isso está hoje? Como é que funciona hoje, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, nós temos aí o que a gente chama que eu chamo de hipercompetição, que são mercados em constante estado de desequilíbrio, né? E aí, para que a gente comece a pensar nisso dessa forma, né, quando a gente vai olhar para os efeitos da hipercompetição, eu gosto de pegar uma matéria que saiu na Veja no dia 16 de junho de 1999. Olha quanto tempo tem essa matéria e qual era a notícia? Das 20 maiores lojas que existiam a crédito em 1965, apenas 2 estão vivas. Seus nomes, Mapping e Mesbla. Pessoal, essa matéria saiu em 99 e enaltecia Mapping e Mesbla como sendo as únicas empresas, né, as 2 únicas empresas que sobreviveram aí desde 1965. E hoje? Quem lembra aí de Mapping? Quem sabe o que é Mesbla? Quem sabe o que foi essa juventude de hoje? Então, quando a gente começa a olhar Mapping, Mesbla, quando a gente começa a olhar empresas que um dia estiveram por aqui, aí eu estou colocando Sadia aqui, todo mundo, Sadia quebrou? Não, calma. Mas se nós olharmos para a história, lá em 2008, com um movimento de aplicação fora do seu negócio, aplicando em derivativos, a Sadia também quase foi para o Vale da Morte, se ela não tivesse aí se fundido com a Perdigão e criado a Brasil Foods, entendendo que o que gerou esse problema foi muito mais ela aplicando em coisas que não eram no seu negócio. E aí Arapuã, Ligadona em Você, Lojas Brasileiras e a Kodak, né, que investiu muito em papel filme, esqueceu que a pessoa queria era eternizar momentos e não revelar fotos, e aí veio a máquina digital que ela mesma inventou, engavetou, e isso mostra o quanto que essa competição galopante tem ganhado o mercado e tem destruído muitas empresas. E quando a gente vai falar de hipercompetição, é isso que eu quero trazer para vocês. Nós vamos falar de competição de altíssima intensidade, de lucros intermitentes ou baixos, né? Vantagens competitivas não sustentáveis. Pessoal,
É muito comum, claro, a briga sempre parece que é por preço, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes eu vejo lojistas, né? Às vezes eu vejo lojistas de material de construção brigando pela simples briga de querer ganhar o pedido do outro, e às vezes não tem ninguém ganhando nessa história. E todas as vezes que você vende sem margem, você vai perdendo a sua capacidade de reinvestir. Então, o que é uma vantagem não sustentável? É quando você está brigando por um mercado onde a sua margem é baixa e inexistente, que não vai te dar condição de sustentar aquilo durante muito tempo. Então, nós temos que tomar cuidado. Normalmente, briga de preço é foco de vantagem não sustentável. Trabalhar valor é diferente de trabalhar margem, né? Então, e aí o mercado vai ficando em constante estado de desequilíbrio, igual eu mostrei aí, né? Lojas tradicionais fechando, e aí a gente vai tendo aí o que a gente chama do cliente perfil mais por menos, que a gente vai acostumando esse cliente a levar mais por menos, não é isso? Bom, muito bem, quando a gente fala isso, eu quero trazer um outro cenário que tem acontecido, e certamente isso está acontecendo na cidade de cada um de vocês que nos ouvem, né? As cidades estão sendo invadidas por redes, rede de farmácia, rede, inclusive, de materiais de construção, lojas que têm grandes unidades, né? Então, nós temos exemplo de, por exemplo, lojas americanas, Renner e por aí afora, né? Invasão das redes, invasão das franquias que vêm com modelo de negócio formatado, com branding, com um trabalho de marca bacana, e quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo que os pequenos, os tradicionais, sem condição de competir com as redes, sem condição de competir com as franquias, vão fazendo a conta e falar assim, poxa vida, é melhor eu fechar e alugar o meu ponto, que é meu, para essas redes que estão vindo, porque o que eles estão me pagando de aluguel, eu não estou dando conta de ganhar no meu negócio. As lojas tradicionais, então, vão desaparecendo, os antigos vão se fechando, então, alugando as suas lojas, e poucas empresas sobrevivendo em mercados de nicho. Essa hipercompetição tem feito, né, tem criado esse fenômeno. E aí, então, a pergunta que fica é, Marcos Fábio, quais os desafios para operar nesses mercados hipercompetitivos? A resposta é muito mais simples do que a gente imagina. A gente precisa de aprender a livrar-se da era do benchmarking competitivo. Eu vendo o Valdir falar aí das tendências, e é muito legal, né? Muitas vezes eu sou convidado para falar sobre tendências, quando tem crise, e aí o que você, Marcos Fábio, o que você está achando da crise no próximo ano e tudo mais? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, a estratégia de qualquer negócio ela é longeva. Uma estratégia de um negócio bem sucedido não se abala com as crises, até mesmo porque, se a gente for pensar nisso, o Brasil de 1980 até agora passou por mais de 17 anos em que o nosso PIB foi PIBinho, PIB menor do que zero. Então, crise faz parte do nosso negócio. Então, qual a estratégia para cuidar, né, para sobreviver ao longo do tempo? Parar de copiar o seu concorrente, acreditar na sua essência. Quem está falando isso sou eu, mas se você começar a prestar atenção nas estratégias baseadas em benchmark competitivo, você vai começar a ver que é tudo muito igual. Chega uma hora que você não consegue perceber a diferença de um player para o outro. É tudo muito igual, as promoções são iguais, o crédito é igual, o prazo é igual, o produto é o mesmo. E aí você fica, onde está a sua essência? Aonde está o seu diferencial? Fica tudo a mesma coisa, como a gente brincava, um caminhão de japonês, ou como commodities, né? Você não vende o seu milho, você vende milho. Milho é uma commodity, soja é uma commodity. Então, tudo muito igual. Mas aí você fala, é você que está dizendo? Não. Se você for lá no autor chamado Thiel, que escreveu De 0 a 1, um livro que fez muito sucesso no mundo das startups, o que ele falava no livro dele? Enquanto o mundo inteiro achou que não dava para inventar algo novo ou inovar, ficou todo mundo pegando o 1 que já tinha e melhorando esse 1, que ele ia de 1 ao N, melhorar o que já tinha, copiando e melhorando. E veio o tio e falou, opa, precisamos ir do 0 ao 1. Enquanto está todo mundo pegando e copiando, nós precisamos de começar algo que não existe, algo que é inédito, algo que é diferente, a partir de um olhar diferente para os negócios. A hipercompetição veio exatamente do benchmark competitivo. Eu copio você, que me copia, que copia o outro. O Valdir trazendo, né, o setor de material de construção, lojas que geram consumo, estão nos bairros. Né? Quando o brasileiro compra material de construção, ele compra no bairro. Ao contrário de que muitos pensam, os grandes centros, home centers e por aí afora, significam menos de 10% do pedido da indústria. Então, quando a gente está falando de pequenas empresas, é conhecer o local para inovar. Né? E quando a gente fala nisso, mas tem um problema, que é cultura.
uma das moedas mais escassas que nós temos hoje é tempo. E aí eu vou fazer um teste com vocês. Tem 4 empresários aí do setor de material de construção conversando. Adivinha sobre o que eles estão conversando? Sobre falta de mão de obra, corrupção, crise, inflação, impostos elevados, concorrência desleal, bancos incompreensivos, estratégias de mercado e novos conhecimentos. Sobre o que esses quatro empresários estão conversando, pessoal? Certamente tudo, menos o último. É muito importante nós entendermos que o tempo que é escasso, quando a gente tem, é para discutir estratégia e não fazer um muro das lamentações. Certa vez eu estava saindo do meu escritório, passei por 3 empresários que eu conheço, já de longa data, os 3 estavam numa esquina, isso era 7h45 da manhã, fui atender um cliente. Quando foi 10h30 da manhã, eu voltando, os 3 estavam na esquina. Aí eu parei, falei, e aí, turma, o que vocês estão conversando? Ah, nós estamos falando de política. Era a época do PT, todo mundo revoltado com a roubalheira, da Dilma, daquelas coisas todas. Quer dizer, 2h30 de um tempo precioso para discutir estratégia, estava todo mundo lá no muro das lamentações, vomitando as suas revoltas. Não tem que fazer isso, mas vamos aproveitar o tempo para discutir estratégia, porque se nós não pensarmos no nosso negócio, nós vamos ser atropelados por quem está pensando. E aí, quando a gente vai falar disso, né, sobre gestão do varejo, muitas pessoas vão falar de desafios e tendências, vou até falar depois da minha experiência na Euroshop esse ano, que eu fui para a Europa, das minhas idas para a NRF, mas eu quero falar de primeiro das pendências. Não adianta falar de tendências se não falarmos de pendências. E para isso, eu preciso fazer uma reflexão. Quais são os maiores desafios para uma empresa? É a gente conseguir entregar o produto certo, no tempo certo, para o cliente certo, na qualidade certa, acordada, no preço certo e de forma sustentável em todos os aspectos, para que o seu negócio continue girando. Só que quando a gente vai olhar para isso, eu me deparo sempre com o que eu resolvi chamar de gestão desintegrada de negócio. Eu sou uma empresa que trabalha com gestão integrada. Então, para eu trabalhar com gestão integrada, eu comecei a perceber o quanto a gestão é desintegrada. Significa mais ou menos o seguinte: todas as empresas possuem essas 4 áreas: finanças, pessoas, operações e mercado. Para o material de construção, finanças, onde você paga, recebe; RH, onde você contrata as pessoas; operações, no momento em que você está ali em operações para poder entender, né, estou olhando aqui no bate-papo aqui rapidinho, para poder entender como é que é a sua compra, estoque, logística e por aí afora, e no mercado, entender o mercado que você está, o mercado que você se encontra. E aí o que a gente começa a perceber? Ao longo da história, né, essas áreas que deveriam andar como uma engrenagem têm pensamentos distintos, têm objetivos distintos. Então, quando elas começam a ver que finanças que é uma coisa, pessoas que é outra, mercado que é outro e operações que é outro, começa a existir uma divisão da empresa, uma desintegração, onde cada uma das empresas vai cometendo um problema, né? Cada uma das áreas se deslocam e cada uma vira um fim em si mesmo, perdem a capacidade de conversar entre si, e o giro desuniforme entre elas significa dizer que não necessariamente, além de não conversar com as outras áreas, não estão conseguindo fazer o que deveria ser feito em cada uma das áreas, ou seja, a entrega. Nós somos acostumados a pensar no que cada área tem que fazer e não no que cada área tem que nos entregar. E quando a gente pensa nisso, então, vem o nosso empreendedor, o dono, que quando vê tudo, né, se desintegrando, ele vem com a postura de resolvedor de problemas. E isso tem um problema. Porque quando você costuma resolver problema, aquele sistema que você comprou, que você precisa de tempo para olhar, analisar e pensar, você esquece. Você entra na síndrome da fazeção. Que síndrome é essa que eu chamo de síndrome da fazeção? Você começa o dia fazendo, termina o dia fazendo, começa o ano fazendo, termina o ano fazendo, e o que precisava fazer mesmo, você não fez. Que é pensar em estratégia, pensar em inovação, tecnologia, para eliminar definitivamente os problemas. E caímos na fazeção. Então, é sempre eu não tive tempo, eu tinha que olhar, e tudo que a gente pergunta se o cliente está fazendo, eu não tenho tempo, eu não tive tempo. E antes que as pessoas falem para mim, mas professor, para você é fácil falar, porque você é um consultor, que é isso, meu amigo, eu sou lojista, tenho 3 lojas, tenho 12 funcionários, e eu sei o que significa atuar em negócio. Então, na hora que nós pensamos nisso, né, a gente precisa entender que temos que parar com essa mania de gestão por tentativa e erro.
Mas como assim, professor, gestão por tentativa e erro? Porque quando você começa a juntar essas áreas, você precisa prestar atenção que o que acontece são os problemas de integração, atuando como cunhas nas engrenagens. E aí, quando você tem um problema de integração, você que tem pouco tempo, o que você faz? Bom, vou ver no financeiro o que está acontecendo. Aí você vai para o financeiro. Na hora que você começa a entender o problema do financeiro, aparece o problema de pessoas. Você não termina lá, começa no de cá. Antes de terminar o de cá, apareceu um problema de operação. Antes de terminar o de operação, apareceu de mercado. Você abriu várias frentes, não finalizou nenhuma. E aí, quando você descobre, está cansado, e trabalhou demais, mas, infelizmente, você está sendo o que eu chamo carinhosamente do fuçador. Toma cuidado para não ser esse, que mexe em tudo, fuça em tudo, mas não termina nada e não dá conta de olhar para o seu negócio. E aí, o que a gente precisa, então? Marcos, mas quem é o fuçador? Vamos ver se vocês conhecem alguém assim. Não entende do assunto, mas acha que entende. Toma decisão pelo feeling, pelo sentimento, e não por números. Começa e não termina. Acha caro pagar um especialista, fala assim, a hora que eu tiver um tempo, eu mexo nisso. E prefere fazer ele mesmo. O problema é que ele nunca encontra o tempo para fazer. Até daria conta, mas o problema é que não encontra, porque a fazeção não deixa. Então, quando nós começamos a olhar para isso, eu faço um convite, que a gente precisa integrar para enxergar o elefante. Mas como assim enxergar o elefante, Marcos Fábio? Poxa vida, conta uma história, uma parábola, né? Que 6 crianças foram vendadas e apresentadas um elefante, sendo que nenhuma delas havia conhecido um elefante ou sabia o que era. Então, o primeiro que tocou numa parte do elefante falou, isso aqui parece com uma lança. O que pegou na tromba falou que era uma jiboia. O que pegou na orelha falou que era uma folha de bananeiro. O que pegou na barriga falou que era uma parede. O que pegou na pata traseira falou que era uma pilastra. E o que pegou no rabo falou que era um chicote. 6 visões diferentes do mesmo bicho. Desintegração. Isso sabe o que é? É a visão da turma que fica no estoque, que enxerga a empresa como estoque. A visão que está no financeiro, que enxerga a empresa como financeiro. A visão de quem está no comercial, que só enxerga a empresa sobre o viés do comercial. E são incapazes de perceber que são partes de um todo, do mesmo bicho. Então, no mínimo, o desafio de um gestor é mostrar para a sua equipe que eles são partes integrantes de um todo. Significa dizer, então, que nós precisamos compreender e entender que a gente precisa estar envolvido pelo mesmo objetivo. Mas como é que seria isso, então, estar envolvido pelo mesmo objetivo? Simples. Se uma empresa fez no seu planejamento, então a primeira coisa, a empresa tem que ter planejamento. Falando que quer operar com lucro líquido de 12%, significa dizer que cada uma das áreas, ou cada um dos gestores de cada uma dessas áreas, precisa de voltar para o seu setor e perguntar, bom, se eu sou financeiro, quais são os objetivos e iniciativas da área de finanças para eu ajudar a empresa a ter 12%? Se eu sou da área de RH, quais são as ações, iniciativas e projetos de RH para eu ajudar a empresa a ter 12%? Se eu sou da área comercial, ou melhor, da área de operações, quais são as ações e iniciativas que eu preciso ter para entender o que a empresa precisa para ter 12%? E, por fim, quando a gente vai falar área de mercado, será que eu estou fazendo tudo que é necessário para a empresa ter essa lucratividade? Ou seja, o mesmo objetivo linkando toda a empresa. Esse é o grande desafio da gestão integrada. E quando a gente pensa nisso, então, a gente não aprendeu a esperar a entrega e sim a tarefa. Quando eu olho para cada uma dessas áreas, eu não consigo entender, ou até para treinar as pessoas, o que esperar de finanças. Vocês já notaram? Nós não falamos para o financeiro, você tem que me entregar isso. A gente fala, você tem que fazer isso. Poxa vida, se ele entende o que precisa de entregar, ele talvez possa pensar novas maneiras de fazer. Mas esse é um paradigma que nós precisamos de quebrar. Porque a vida inteira, finanças fez o quê? Pagou, recebeu, cobrou. Os melhores ainda fazem gestão de custo. Agora, para que eu preciso de ter custo na mesa e conhecer os números? Para tomar decisão. Então, não adianta você reunir os números na planilha e não discutir decisão. Então, a entrega, quando a gente começa a olhar, então, para algumas coisas que são de natureza antigas, que está ligada muito a propósito de negócio. Quantos, perguntando aí, se a gente fosse um debate, depois nós vamos ter tempo para fazer um debate, mas perguntando aí para o nosso presidente Flávio, aí, lá no debate a gente discute, Flávio,
Quantos empresários do setor de material de construção nasceram falando assim, eu tenho propósito, eu quero ter a maior ou a melhor loja da minha cidade? Não. É sempre um sonho de lazer. Montei um negócio para me dar uma casa, para me dar um sítio, para me dar o meu cavalo, a minha moto. E o problema é que, à medida que você vai ganhando um pouco de dinheiro, você desvia a sua atenção do negócio para essas coisas. E aí tem o desinvestimento, porque o sonho de lazer fala mais alto que o sonho de negócio. E quando a gente pensa nisso, então, eu vou olhando para os redutores da competitividade. Marcos Fábio, ao longo da sua vida profissional, 20 anos, mais de 25 materiais de construção que eu já trabalhei, se for olhar para a cadeia da construção civil, mais de 60 empresas. Marcos Fábio, o que você vê que foram redutores de competitividade dessas empresas? Não foi a crise da Dilma ou do Lula, não foram as crises que esse país passou. Mas quando o cara deixa de olhar para o negócio pensando no longo prazo e vai, por exemplo, tirar o dinheiro da empresa para aplicar na Bolsa. Nada contra quem aplica na Bolsa, mas às vezes o cara aplica na Bolsa porque ele não acredita no seu negócio e porque a Bolsa falar que estão dando dinheiro, e aí ele vai ser mais um da estatística. Eu não sei se escutaram esse termo, que o melhor jeito de você sair milionário da Bolsa é entrando bilionário. Ou seja, isso não é para amador. Né? Então, quando você começa a olhar para isso, você olha, né, muitas pessoas tirando dinheiro da empresa e comprando apartamento na planta. Material de construção é danado para fazer isso. O construtor chega e propõe uma permuta para ele. Aí ele vai lá e dá-lhe material de construção em troca do apartamento que está imobilizado, porque ele não sabe quando recupera isso. Também não estou dizendo que você não pode fazer, desde que seja consciente. Né? E aí, um dia, a Luísa, minha filha, falou assim, papai, essa empresa aluga-se, né? Como é que está acontecendo com ela? Ela cresce muito, porque todo lugar que eu vejo tem empresa aluga-se. Ora, gente, se tem alguém que está alugando alguma coisa, é porque teve alguém que comprou para alugar. E esse alguém que comprou para alugar, no mínimo, ele não faz uma conta sobre retorno de capital investido. E aí, então, quando nós começamos a pensar nisso, né, tem um próximo redutor, que eu costumo falar muito dele, não sei se vocês conhecem, muito conhecido, é tirar o dinheiro para aplicar na fazenda, no gasto, que, de novo, nada contra aplicar na fazenda, desde que seja um investimento, e não para o puro prazer, tirando dinheiro da empresa. Eu já analisei DRE que mais de 10% do faturamento do negócio estava indo para sítio, para prazer. Vamos aprender a olhar as coisas do ponto de vista da gestão eficiente. Então, quando a gente olha para isso, quando eu falo de gestão financeira, né, eu sou lojista, eu sou franqueado Havaianas. Bom, eu sou investidor, tenho um sócio operador, mas quando eu estou treinando lá os meus funcionários, eu falo assim, gente, quando a gente vende uma sandália, você sabe quanto que a gente ganha? Isso é treinando meus funcionários, porque eu tenho que ensiná-los. Treinando funcionário de vendas, ensinando finanças. Eu falo assim, ó, vamos lá. Eu pego uma sandália Havaianas que eu vendo por R$ 49,90. Disso eu tenho que tirar CMV, que é 42%, eu tiro imposto, eu tiro diferença de alíquota, eu tiro comissão e despesa comercial. Esse total me dá 28. Do faturamento de R$ 49,90 menos 28, me sobra R$ 21,45, que é 43% do faturamento. Mas aí eu tenho que pagar salário mais encargos, que dá 11,8% do meu faturamento. Eu tenho que pagar custos com ocupação, que é aluguel, condomínio, que isso dá mais ou menos 20%. E despesas administrativas, que dão cerca de 5%. Esse total de custo fixo me dá R$ 18. Para quem tinha 21, me sobrou quanto? R$ 3. De uma venda de 49, me sobrou 3. Agora eu te pergunto, seu funcionário sabe disso? Não. Se você não contar para ele, ele vai achar que você ganha muito mais do que você ganha. E se você contar para ele isso, ele não acredita, ele duvida. Então, a gente precisa dar conhecimento. Sabe por quê? Porque um vendedor que não sabe o custo do produto ou o custo que está envolvido, ele vai dar desconto. Se eu deixo esse funcionário meu aí dar um desconto de 5%, a minha margem era 6,2%, caiu para 1,2%. Só que é muito fácil dar bom dia com o chapéu dos outros. E às vezes eu vejo as pessoas trabalhando o item desconto ao invés de trabalhar valor do negócio. E aí, porque é muito mais fácil dar desconto do que trabalhar valor, dá mais trabalho mesmo. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a área financeira, no mínimo, tem que entregar um DRE mensal, um fluxo de caixa projetado e um balanço gerencial. No mínimo. Então, significa dizer o seguinte, dia 5 eu quero o DRE na minha mesa, o fluxo de caixa projetado e o balanço. Acontece que hoje é dia 17 e tem empresa que não analisou os números de outubro.
Ou melhor, tem empresa que não analisou o número de julho. E aí ele quer fazer gestão, quer discutir crise, às vezes, Valdir, quer discutir crise, quer discutir tendência se o cara não sabe quanto ele ganhou no mês passado. E aí, quando você vai falar para o cara que ele tem que fazer isso, ele escuta uma palestra minha, eu falo de um jeito muito contundente, você perceberam? O cara toma chibatada, mas no dia seguinte vai lá para a empresa dele e cai na mesma rotina. E aí, então, quando a gente olha para isso, na gestão de mercado, o pessoal pergunta, mas Fábio, o que comercial tem que fazer? Só 3 coisas, gente. Qual? Vender mais para os clientes atuais, recuperar inativos e vender para novos. Mas acontece que quando você olha, eu não aprendi a vender, eu sou comprado. E aí tem um detalhe, que o cliente some, você não sabe que ele sumiu. Você descobre que ele sumiu no dia que ele voltou. Você fala, rapaz, tem tanto tempo que eu não te vejo aqui, porque a gente não aprendeu a fazer gestão de carteira. Simples assim. E olha que material de construção é um dos setores do varejo que mais cadastra o seu cliente. É o setor que mais tem, é um dos setores que mais tem venda lastreada. Sabe para quem vendeu, quanto vendeu. Porque tem muitos setores que nem isso fazem. E aí, a gente ouve falar de um tal de CRM, nome bonito esse, ó. Olha só, presidente, Defalco, olha que nome bonito, Defalco. Customer Relationship Management. Nossa Senhora! Aí o povo fala, Marcos Fábio, o que é esse tal de CRM? Deixa que o mineirinho aqui vai ajudar vocês. CRM, ó, criador de relacionamento melhor. Sabe o que é isso? É você ter um sistema que vai permitir você gerenciar o seu cliente para gerar um bom relacionamento com ele. Se você entender o que é criador de relacionamento melhor, tem problema não, que até em Nova York eu já falei isso, então tá tudo certo, viu? É entender que o CRM está lá para você fazer melhor relacionamento. Então, quando eu penso nisso, para fazer gestão de mercado, eu tenho que olhar para curvas ABC. E eu vou passar aqui a mostrar dados reais de clientes, omitir o nome, obviamente, tem cliente de material de construção no meio, né? Curva ABC de cliente. Eu tenho que entender o conceito de uma curva ABC de produto, de região, de canais. Né? No mínimo isso. Aí eu estou falando, sabe de quê? Por exemplo, de vendedores. Olha isso aqui, gente. Essa tela aqui é uma curva ABC de um cliente que tem 5 vendedores. Tem o Fred, o João, o Natão, o Gabriel e o Vinícius. Olha para vocês verem no acumulado quanto cada um vende. O Fred vende 57,8% das vendas. O Vinícius é 0,2%. Ó, vida longa ao Fred. Hashtag Fred não morre não, pelo amor de Deus. Aí sabe o que acontece? Eu vejo isso acontecendo e aceito. Aí ou eu desestimulo o Fred, ou eu estou premiando o Vinícius que não está fazendo nada e eu não vou lá gerenciar, porque eu não olho para o número. Percebe o que nós estamos falando? Eu tenho aqui 2 vendedores, o Fred e o João. Os 2 juntos vão fazer mais de 80% da minha venda. E o que eu faço com isso? Nada, eu não avalio, porque eu não tenho tempo, eu estou na faseção. A hora que eu sento para analisar isso, aparece problema de outra área, lá vai eu para outra área. Quando eu vou olhar, então, aqui, ó, para analistas, especialistas, né? É muito comum materiais de construção ter lá relacionamento com arquitetos, muito bem. Trabalhei para uma empresa que tinha 74 arquitetos cadastrados. 74. 8 arquitetos faziam 51% das especificações para essa loja de material de construção. 20 arquitetos eram 28%, ou seja, 28 arquitetos e decoradores faziam mais de 80%, faziam 80 ponto qualquer coisa por cento da venda. 46 especialistas não significavam 20% das vendas dessa empresa. E sabe qual é o problema? Essa empresa tratava todo mundo igual. Não tem nada mais desestimulante que você tratar esses 8 de forma igual aos 46. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. E de fornecedores, olha que interessante. Essa outra empresa, 169 fornecedores no seu hall de fornecedores. O Flávio sabe, já trabalhei para a Rede 10, a gente fez a mesma coisa lá, identificamos 7 fornecedores significando 51% da venda. 16 significando quase 30%. Então, na hora que eu somo os 2, eu tenho aí 23 fornecedores, significando 80% da minha venda, e 146 fornecedores, significando menos de 20% da venda, mas ocupando espaço em material de construção, que é caro. E agora, eu vou falar de gestão de produtos. E esse vídeo, eu acho ele bárbaro. Vou dividir ele com vocês. Rei das cortinas!
Impressoras, azulejos, flores, fogões, parafusos, luminárias, adesivos, lixeiras, pastéis e almofadas. Boa tarde. Não temos. Também não. Não adianta você achar que vai ter que ter tudo para todo mundo, que você nunca vai ter. Você pode querer ter tudo, sempre vai faltar alguma coisa. Então, sabe o que eu falo? E eu trabalho com números, eu trabalho com dados. Peguei uma empresa, 8.700 itens no seu estoque. Desses 8.700, 1.305 produtos, 15% dos 8.700, R$72 mil numa venda de 120. 2.175 produtos, 25% do estoque, 30 mil de vendas. E 5.220 produtos, 60% do estoque, fazendo 18 mil da venda de 120. Meu amigo, olha para a gestão de estoque. Os produtos da curva A, 1.305, jamais deixe faltar. O da curva B, reponha quando acabar. E o da curva C, reflita se você tem que ter na sua loja. Mas o problema todo, que a gente está falando de gestão, e isso não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com computador, isso é velho, esse problema é velho conhecido. Sabe o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, que é a síndrome da fundação ao acabamento, que muitos materiais de construção adoram falar. Aqui é da fundação ao acabamento. Ah, mas vem comprar isso, leva aquilo. O problema é que você não tem giro de estoque o suficiente para sustentar isso. Então, quando a gente começa a olhar, e a gestão do cliente? Né? Saber para quem eu vendo, quem me compra. Materiais de construção tem clientes CNPJ que são de compras recorrentes, ou tem clientes que são clientes pessoas físicas que estão sempre fazendo uma reforminha, ou tem um ciclo de compra, a cada 5 anos compra uma quantidade, ou a cada 10 anos. Eu, nesse momento, por exemplo, eu estou terminando, construindo, finalizando um apartamento. O último que eu fiz foi que é onde eu moro, foi há 10 anos atrás. Então, quer dizer, estou no ciclo de recompra. Será que essas empresas sabem quem eu sou, onde eu estou comprando, para disputar o meu dinheiro? Aqui é o mesmo conceito, né? Eu tenho aqui, nessa empresa, 344 clientes, significando 50% da venda. Então, pessoal, outro detalhe, que material de construção é muito sensível. Essa empresa aqui também é uma empresa lá da nossa região do Centro-Oeste. A hora que a gente apurou lá, ele tem algumas filiais, ele vende para um monte de cidade. Mas 15 cidades significam 50% da venda dele. Outras 55 levam 30% da venda. Sobrou 333 cidades para 20%. Qual cidade você pretende colonizar? Quem é a cidade que te compra? Fazer marketing para 300 e 406 cidades é caro. Fazer posicionamento de mercado para tantas cidades é caro. Mas fazer para 15, talvez, minha verba dê. Então, estou mostrando números, que são números que tem dentro de qualquer negócio, mas que a gente tem que parar para pensar um minutinho. E aí, quando eu vou olhar para histórico de faturamento, analisar curvas de faturamento, aí quando eu vou olhar para isso, poucas pessoas fazem uma conta simples. É saber a participação média dos meses no faturamento. No caso dessa empresa aqui, ó, né? Essa empresa aqui, o que é que acontece com ela? Ela tem os seus melhores meses em agosto, setembro e outubro, na média dos últimos 3 anos, né, dos últimos anos de venda, um bom faturamento em janeiro, mas fevereiro e dezembro são meses que não faturam bem. Aí eu pergunto, precisa ser um gênio para saber que em dezembro essa empresa também vai vender mal? Não, está ali a história. Aí tem gente que fala, não, esse dezembro eu vendi mal. Não, filho. Sempre você vendeu mal em dezembro. Né? Esse mês de agosto foi bom. Não, sempre. Então, comece a olhar o que cada mês pode te ensinar olhando para números. Né? E aí eu costumo falar que quando a gente olha para a informação certa, a gente toma a decisão certa. E aqui é um seminário de gestão do varejo. E cada vez mais o varejo precisa concentrar em informações de boa qualidade para tomar decisão. Agora, tem informação, tem atitude que o cara está tomando errado e a gente até acha bonitinho. Eu adoro esse vídeo aqui.
Gastou dinheiro? Recurso? Sim. Gastou tempo? Sim. Vai dar certo? Não. Mas como não? Foi tão bonitinho. Foi bonitinho. Mas foi baseado numa informação errada. Porque se minha mãe plantou uma muda de rosa, deu um pé de rosa, deu roseira lá com rosas, não significa que se eu plantar um carro, eu vou ter um carro. Quantas vezes nós, nos nossos negócios, estamos plantando carro esperando nascer um pé de carro? Quantas vezes eu vi um concorrente fazendo uma ação porque eu achei legal, aí eu vou fazer também, sem entender se aquilo deu certo ou não. Quantas vezes eu vi meu concorrente queimando e eu vou queimar também? Só justifica queimar se você precisar de queimar. Então, vamos olhar para a informação certa para tomar a decisão certa. Tomar decisão sem informação pelo feeling pode te gerar uma estratégia desastrosa. Então, fica uma reflexão. Isso aqui eu quero contar um caso. Esse caso também me marcou muito. Eu não sei se o Flávio vai conhecer o caso. Eu fui visitar um cliente de material de construção. Um cliente não, uma pessoa que estava lá, né? Nós estávamos namorando para um serviço. E ele tinha uma loja antiga de 400 metros quadrados, uma boa loja antiga. Mas ele, no dia, me chamou todo orgulhoso para conhecer a loja nova dele, que ele comprou o lote do lado e fez uma loja gigante de 1.000 metros quadrados. A loja é maravilhosa. E foi me mostrar todo orgulhoso a loja. Então, agora a loja de 400 metros não existia, mas existia uma loja de 1.000 metros quadrados. E aí, a hora que eu fui percorrendo pela loja e tal, eu vi lá, por exemplo, um setor de iluminação. E eu, muito curioso, fui lá e contei como passos, mais ou menos, fiz a conta mais ou menos, dava mais ou menos uns 60 metros quadrados a área de exposição dele de iluminação. Mas a área de vaso sanitário, vixe, tinha lá 150 metros quadrados de área. Eu contei os passos. Falei, mais ou menos 150 metros quadrados de vaso sanitário. Eu falei, poxa vida, você vende vaso sanitário, hein? Ué, por que você está falando? Olha só a área de exposição. Aí fui perguntar para ele qual era a venda de iluminação e de vaso sanitário, só para eu saber do número. 15% da área dele em exposição de vaso sanitário e 5% das vendas. E na iluminação, 6% da área de vendas e 2% das vendas. Hoje, espaço é caro. Eu não faço gestão, não olho produtividade da área de exposição. É um número, é um indicador. Justifica eu ter 15% da minha área de vendas dedicada a 5% das minhas vendas? E se a gente for olhar mais de contribuição ainda de cada uma dessas coisas, de novo, a síndrome da Fundação Acabamento, a loja gigante para ter de tudo, mesmo que eu não venda muito de nada. Então, quando a gente vai falar disso, o convite aqui é, a gente acaba subestimando o que podemos fazer em um ano e superestimando o que podemos fazer, né? Num curto prazo. Às vezes eu não tenho tempo de me organizar em 3 meses, logo eu não me organizo em um ano. Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, para a gente ter esses desafios, o produto certo, no tempo certo, na qualidade certa, do preço certo, eu preciso olhar para processos. Como é que estão meus processos de compra? Troca no material de construção é um inferno. Mas é um processo que faz parte da rotina do cliente. Aí um dia eu fui numa empresa de varejo, que não é material de construção, graças a Deus, mas eu achei esse cartaz lá do lado do caixa. Não efetuamos trocas aos sábados e domingos. A gerência era uma loja de shopping. Eu fui comprar nessa loja, era um sábado. Eu falei, vem cá, se eu não posso trocar sábado e domingo, mas estou comprando no sábado, só posso voltar no sábado. Por que você não troca no sábado? Porque o dia é mais cheio para a gente e aí atrapalha muito. Aí eu respondi para ele. Pela sua incompetência de lidar com um processo, você transfere o processo para mim, que sou cliente. Que posso não concordar, sai para comprar do concorrente ou da internet, que eu posso trocar qualquer dia da semana, da hora e por aí afora. Estou trazendo essa reflexão porque eu vejo muitas empresas com a dificuldade no seu processo e transferem a dificuldade para o cliente ao invés de resolver o problema. Armazenagem, processo de pagamento, né? Estamos aí agora com o Pix, que vai facilitar muito. Aliás, eu já fiz meu primeiro Pix ontem e funcionou com uma maravilha. O processo de retirada de mercadoria, o processo produtivo de prestação de serviço, né? Então, nós estamos falando de muitas coisas que, quando a gente olha, são importantes serem colocados. Como é que é o processo que eu recruto gente? Às vezes eu falo que eu quero gente boa, mas não tenho processo para contratar gente boa.
Aí fica reclamando. Você trabalha com o setor de material de construção, fala que falta gente boa. Você vai para o setor de vidros, fala que falta gente boa. Né? E quando a gente começa nisso, eu gosto de fazer pergunta para funcionário. Aí, eu sempre gosto de perguntar, principalmente para funcionário de venda, vendedor. Vendedor, para que serve a venda? O cara fica lá. Venda serve para vender. Não, meu amigo. Lembra, venda serve todos os dias que você entrar para vender, lembra que é da venda que você paga imposto, é do dinheiro da venda que você paga salário e comissão, é do dinheiro da venda que você paga custo fixo, é do dinheiro da venda que você remunera o capital investido, é do dinheiro daquela venda inocente que você vai remunerar o lucro, é do dinheiro da venda inocente que você sustenta o crescimento e que vai pagar a mercadoria que você vendeu. Então, a venda carrega muito peso. Então, logo, a gente precisa de olhar para ela com a atenção e o carinho que merece. E não simplesmente eu achar que eu estou ali para vender um produto. Aí, para vocês terem uma ideia o quanto que a gente precisa treinar e alinhar as pessoas, eu fui em 2 clientes, né, na época, gravei esse vídeo já tem um tempo, mas eu perguntei para o funcionário quanto você acha que seu patrão tem de lucro. A primeira gravação está mais baixa, mas eu coloquei legenda. Quanto que ela achava que era o lucro do patrão? Olha a primeira. Uns 80, 90%. E o próximo? Na minha opinião, eu penso que na faixa dos 200%. 200%. É o que o cara acha que o patrão ganha. Por quê? Porque o patrão não ensinou, não alinhou. E aí a gente toma um susto. Por que a gente toma susto? Porque é essa turma que está falando, carregando meu uniforme, falando meu nome, está lá querendo dar o desconto. Porque se ele acha que eu ganho 200%, eu posso dar um desconto de 100% e o meu patrão ainda está levando bem, está ganhando. Né? Então eu vejo um desalinhamento, principalmente na parte de pessoas. Raras vezes eu chego numa empresa e que eu vejo lá realmente uma área de gestão de pessoas para cuidar desse processo tão delicado. Eu vejo um desalinhamento. Que desalinhamento que é esse? A gente acostumou a querer treinar as pessoas no que elas têm que fazer, na tarefa delas, no perfil de cargo, né? Cuidar do recrutamento, da avaliação, do turnover. Até acho que isso é importante. Mas isso aqui, ó, não é o que vai fazer o cara bater bola com você. Você precisa começar a entender que a Manpower publicou um estudo em 2011 chamado A Era do Capital Humano e concluiu que os profissionais de hoje vão passar por 10 a 14 empregos até completarem 38 anos de idade. Se o cara se ingressar no mercado de trabalho aos 21, isso dá uma média, ó, um sobrepôs o outro aqui, de 1,2 anos por emprego. Olha aí a sua rotatividade. Às vezes o cara não tinha motivo nenhum para ir embora, mas ele foi, porque simplesmente cansei, bicho. Essa é a juventude hoje. Então, você tem que estar preparado para substituir rápido e não para querer reter um cara que já nasceu desretido, se é que essa palavra existe, né? Mas só para conduzir. Então, eu quero fazer uma analogia. Eu, pelo menos, uso isso muito na minha empresa. Eu fui educado religiosamente na Igreja Católica. Então, eu fui para o catecismo. 3 anos na missa das crianças, depois da missa tinha catecismo. E quando a gente lá no catecismo, a gente aprendeu as coisas, depois que você fez a primeira comunhão, você foi para a missa. O que é a missa? Né? Todo domingo, sábado, você vai escutar ali o evangelho, e que nada mais é do que a história toda que você aprendeu no catecismo em recortes. E aí, às vezes, você peca. E quando você vai pecar, você vai lá, se confessa com o padre, e aí recebe lá a penitência, e aí vai fazer aí a penitência, e está tudo certo. Você se realinhou com os princípios e valores da igreja. Mas e na minha empresa? Quais são os princípios e valores da minha igreja? Quais são os ritos da minha igreja? O cara começou a trabalhar hoje comigo. Quanto tempo ele fica no catecismo? Quanto tempo ele fica no treinamento introdutório para entender quem é a empresa, os meus objetivos? 5 minutos? E depois eu coloco ele para a área de vendas? O catecismo na igreja durou 3 anos. O meu dura 5 minutos. E de quanto em quanto tempo eu faço o reforço? Não, eu só faço reunião para dar cacetada. E quando o sujeito se desalinha e ele tem que... Eu faço o diagnóstico e ele vai lá e promete que não vai fazer aquilo de novo. E aí sabe o que acontece que eu vejo? A gente não olha para as pessoas ou para a competência, porque eu não tenho ninguém cuidando dessa área importante. Porque às vezes o cara está na recorrência. E o cara está lá, você já viu que ele não tem nada a ver com a sua igreja,
Você já viu que esse cara não é o melhor cara, mas você não faz nada com ele, porque você está esperando ele fazer o pecado mortal. Só depois do pecado mortal. Você está esperando ele cometer a cagada, mas não é qualquer cagada, não é a cagada morta. Ah, não, agora deu cartão vermelho para esse cara. Mas você já viu que não dava antes. Porque o seu tempo para fazer isso, você não está olhando para isso. E aí, eu preciso convidar vocês a pensar no mindset. E que, para mim, isso tem tudo a ver com quem está tendo a oportunidade de nos assistir. Eu costumo classificar os empreendedores em 3 tipos. Eu tenho o dono, o empresário e o acionista. O dono montou a empresa para dar emprego para ele mesmo. Então, ele bate cartão na empresa. Logo, ele precisa trabalhar. O primeiro a chegar, o último a sair. O dono precisa de evoluir para empresário. Mas quem é o empresário? O empresário é que entende que a empresa existe para dar lucro para ele. Logo, ele precisa preparar a empresa e se preparar para gerenciar através de pessoas. Mas o acionista, que é a evolução do empresário, entende que a empresa existe porque ela é o dinheiro trabalhando para ele, então precisa dar retorno sobre o capital. Logo, preciso profissionalizar esse negócio, fazer a sucessão e tudo mais, para que eu não precise estar lá, mas o negócio continue seguindo sem mim. A grande maioria nasceu como dono, alguns poucos evoluíram para empresário e pouquíssimos foram para acionistas. Porque acionista faz conta de retorno sobre o capital. E a grande cultura que eu vejo do pessoal de material de construção é juntar dinheiro para comprar o lote do lado, para ampliar a área de exposição de alguma outra coisa, porque ele nem sequer fez conta de que talvez o estoque dele já era tamanho suficiente desde que ele fizesse uma melhor gestão. E empata dinheiro numa coisa que poderia estar alugando de outro, né? Levando em consideração o retorno sobre o capital. Então, o seu negócio vai ser, sempre será o que você pensa sobre ele. Se você pensa como dono, o seu negócio vai ser um negócio de dono. Se você pensa como empresário, é de empresário ou de acionista, que aí é crescimento ilimitado, é escala, porque eu preciso de pensar em algo diferente para fazer a gestão do negócio. Então, aqui eu costumo apresentar, gente, um diagnóstico para alguns clientes. Na média, quando eu vou apresentar, eu avalio essas coisas aí. Eu olho a gestão integrada, que é a soma de como ele está com a gestão familiar, estratégia, mercado. Eu vou dando notas. E esse gráfico é assim, turma. Quanto mais para dentro do gráfico, pior. Quanto mais para fora, melhor. Essa empresa é uma média do que eu encontro. Então, é interessante. Às vezes, eu não encontro uma boa gestão familiar, mas a padaria sai pão, o material de construção sai material de construção de lá, a loja de calçado tem calçado. Então, a operação normalmente está melhor e o resto está deficitário. Qual é a estratégia? Tentar equilibrar essas áreas. Trabalhar para deixar as áreas equilibradas, porque senão elas vão entrar em jambrada, igual eu mostrei lá no início. E aí, qual é a saída, então? A saída é, quando eu faço para sair o fuçador e entrar o gestor tem que entender que ele tem que planejar, e quando ele planeja, ele vai, então, precisar de definir aí o que é a sua identidade, meu propósito, buscar informações, das informações forma os gestores, faz planejamento, gestores com planejamento têm meta na mão, gestores com consciência do que é o negócio são capazes de fazer planos e discutir planos com o diretor da empresa, e aí vão ser transformados em indicadores. Quando aprender a ler isso, as amarras se soltam e a engrenagem começa a andar e a presença desse dono é menor. Então, ele pode se dedicar a ser mais empresário ou ser mais acionista. Então, aqui, só para relembrar uma coisa, eu acho muito interessante. Vocês lembram? Sabem como é que é corpo de ginasta? Já viram como é que é corpo de ginasta? Ele desenvolve muito o membro superior. Então, quando a gente está falando disso aqui, eu preciso de organizar as áreas. Não adianta ter uma área boa e o resto ruim. Aí eu estava pegando uma imagem, né, de um ginasta ou de quem trabalha com isso. Não adianta o seu membro superior estar muito bom, está bombando, se as suas pernas estão fracas. Não adianta nada o seu estoque ser lindo, maravilhoso, área de exposição, se a gestão não está acontecendo. Então, quando a gente vai falar nisso, mas a inovação? A inovação, gente, é transversal. O que é transversal? Você inova quando você pensa finanças de um jeito diferente. Então, você inova em finanças, você inova em mercado, você inova em RH, você inova em operação.
cada vez que você pensa na entrega, você vai pensar de um jeito mais rápido, mais fácil, melhor. Logo você vai inovar. E aí, quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de indicadores. Por exemplo, eu lido todos os dias com empresários e lido com pessoas que trabalham em empresa. E aí eu pergunto o cara que é o braço direito do dono do material de construção na área financeira. Eu pergunto para ele assim, qual que é a sua necessidade de capital de giro? Qual que é a sua taxa de cobertura de caixa? Qual que é o seu percentual de custo fixo em relação ao faturamento? Quanto que é seu ponto de equilíbrio? Quantos dias você tem que vender? Não sabe, porque está lá na faseção, não aprendeu. E se eu não ensino, eu estou me aprisionando, porque se ele não sabe, eu vou ter que fazer por ele. E quando eu vou olhar para operações, giro de estoque, produtividade, isso é gestão. Isso é mais velho que andar para frente no mundo dos negócios. O que a tecnologia foi só acelerar isso e permitir com que a gente tenha mais números, né? Então, Marcos Fábio, agora que você falou das pendências, vamos falar de algumas tendências nos meus minutos finais, né, que eu tenho aqui. O que o mundo está discutindo? Ultimamente, a palavra propósito invadiu o mundo. Eu estou vendo um monte de gente falar isso errado. Então, eu tentei trazer aqui algo simples, né? Vamos colocar os pingos nos is. Qual é a diferença entre negócio, objetivo, propósito, visão, missão? Aí eu tentei trazer a coisa mais simples do jeito que eu dei conta para explicar para vocês. Eu vou dizer o seguinte, negócio, construções e reformas. Propósito, eu tenho o propósito com a minha empresa ajudar as pessoas a viabilizarem a sua reforma ou construção. Esse é meu grande propósito, é isso que me deixa feliz. E para isso, eu quero fazer isso tão bem que eu quero ser sinônimo de construção e reforma para os belo-horizontinos. Essa é a minha visão estratégica. É isso que vai alinhar minha turma. E aí a minha missão, eu quero contribuir de forma ativa para que pessoas façam a sua reforma ou construção por meio de consultorias técnicas, da indicação de bons profissionais, da disponibilidade de produtos alinhados com as principais tendências de mercado, fazendo do relacionamento nosso diferencial. Essa é a minha missão. E seu objetivo? Meu objetivo, cara, é faturar 12 milhões no ano com a margem líquida de 7%. Agora tem gente que fala, qual que é seu propósito? Faturar 12 milhões no ano? Não, tá diferente. Não é assim que funciona. A gente precisa entender os conceitos. E aí, o que eu vi? Eu sempre ia para a NRF. Esse ano, como foi um ano em que a Euroshop acontece a cada 3 anos, eu falei, eu vou para a Euroshop, vou entender o que está acontecendo lá. Mas eu vou falar de um pouquinho de NRF, que eu tinha, né, acompanhei também tudo que estava acontecendo. Já há muito tempo, minha primeira NRF foi em 2010, que a NRF vem falando de jornada do cliente. E aí nós levamos um grupo de empresários lá em Nova York para conhecer uma empresa que ficou de olho na jornada do cliente. Essa loja aí, não sei se vocês conhecem, que é a B8, uma loja de judeus, que é a maior loja de foto e vídeo do mundo. São 3 andares altamente especializados, concorrente direto da Best Buy e tal. E as pessoas gostam muito de comprar lá pelo nível de especialização. Só que a B8 fez uma pesquisa com o cliente e descobriu que enquanto o cliente estava comprando, ele estava se deliciando. Então, ele tinha todo o tempo do mundo. Mas na hora de pagar a conta, ele queria pagar e ir embora rápido. E ele tinha insatisfação porque passava 3 horas dentro da loja e ficava 20 minutos na fila para pagar a conta. Sabe o que a B8 fez? Foco no foco do cliente, na jornada. Se é atrito para o cliente pagar a conta, vamos pensar num processo rápido. E ela mudou o seu processo para fazer o check-out em 2 minutos. Olha isso aqui. Estamos aqui hoje fazendo mais uma visita técnica. Está aqui nossa equipe. Nós estamos na loja B8, que é uma loja muito conhecida. Só que a B8 ela é a maior loja de foto e vídeo do mundo. E ela tem um nível de especialização muito alto. Não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo, mas atrás da gente nessas esteiras, a todo momento, está passando produtos que vão sendo vendidos. Essas esteiras são muito famosas por fazer o check-out do produto. Nós fomos recebidos aqui pela equipe da B8, fazendo visitas técnicas, e a cada vez que vocês estão vendo essa esteira rodar, é que alguém lá na ponta do caixa fez o pagamento, fez o check-out, e o cliente não precisa ficar carregando o produto na loja. Tudo automatizado, chegando lá na ponta, na maior logística possível. Primeira vez que eu estive lá, eu fiz essa experiência, comprei um monte de coisa e tal. Na hora que eu cheguei para pagar, eu paguei, eles me entregaram a minha sacola. O que o mineiro aqui fez? Tirou tudo da sacola para ver se estava tudo lá. E ainda bem que eu tirei. Sabe por quê? Estava tudo lá. Então, quando a gente quer, é possível tirar aquilo que não agrega valor. Para a B8, o tempo é para o cliente se deliciar.
e não perder tempo na fila do caixa. Isso é foco no cliente. Isso é jornada do cliente. A NRF falou de atrito zero. Quando você tem oferta para o cliente algo que ele não precisa de estar, é atrito. Quando o cliente não pode trocar a mercadoria no dia de sábado ou domingo, ou qualquer, é atrito. E o cliente é igual água, procura o caminho mais fácil, né? Então, quando a gente está falando, hoje é mobile commerce, não é mais e-commerce, é pelo celular. Se você não estiver pensando nisso, esquece. Nós estamos falando de micro-moms, ninguém quer participar daquela promoção mais de preenche o cupom em letra miúda e aguardando 6 meses para concorrer a alguma coisa no final. Eu quero fazer aqui agora e ganhar agora. É igual quando a gente vai no hotel, se hospeda e ganha um drink no balcão. Já se fala de omnichannel, o cliente vai lá, vai na loja, pesquisa na loja, volta na internet, procura em outro lugar, ele é multicanal, né? E aí muitas empresas têm que entender a importância do marketing de nicho, aprender a trabalhar em marketing de nicho, porque isso é uma tendência. E é o digital, não é nem on nem off, é os dois juntos. Outdoor ainda faz sucesso, mídia offline ainda faz sucesso, mas a turma toda hoje que vai fazer propaganda, agência de publicidade, acha que é só online, né? E você tem o offline fazendo sucesso, né? Muito importante isso. Bom, e o que a Euroshop trouxe? Falando muito de ciência, de neuromarketing, estudando a cabeça do consumidor, como que ele reage. Design no ponto de venda, isso você já sabe. Meios de pagamento de todos os jeitos possíveis, facilitando tudo. People count, contagem de pessoas para eu saber taxa de conversão. Né? Olha esse vídeo aqui. Né? A câmera com o software contando quantas pessoas passam na porta da loja e por aí afora, vai contando e vai contando. E aí você vai saber se realmente o seu negócio está ruim, porque é a crise, as pessoas não entram, ou se porque está entrando e você não está convertendo. Né? A gente falou muito disso lá na Euroshop esse ano. Máquinas que aprendem, robôs que fazem contagem de estoque, né? A noite inteira contando estoque da prateleira. E aí, eu assisti uma palestra muito interessante lá, falando de 6 tendências, que é nada mais que a gente já viu, que é a adaptação contínua, a inteligência artificial, grandes dados. Eu mostrei para vocês o CRM, o desafio da gente fazer isso. O Wow Factory, ou surpreender o cliente. A Globetrotter foi a loja que ganhou na edição passada da Euroshop como a melhor loja de varejo de experiência do cliente do mundo. E aí, sabe o que é legal? Ela vende artigos para montanha, para escalada, para esporte radicais. Do lado da seção que vende blusas para inverno, tem uma câmara fria abaixo de 10 graus negativos para você experimentar roupa dentro da câmara fria. Isso é a experiência do cliente levada ao máximo. Né? Olha para você ver o cliente ajudando a empresa a criar, a cocriação, o cliente produzindo junto. E as empresas orientadas por propósito, consumo consciente. E fazendo colaborações e alianças. Aliás, a NRF falou esse ano, né, que a alimentação vai salvar o varejo. Quer dizer, alimentação dentro da loja. Então, o cara entra para comer, compra. O cara entra para comprar, come. Muitas parcerias. E a gente viu isso muito presente lá nas lojas da Europa. Né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Né? Eu sou uma empresa, então já foi a Ilza, já me apresentou. Só dizendo que eu tenho orgulho de ter muitos clientes, inclusive a própria Comac. Já tive a oportunidade de fazer um planejamento estratégico para a Comac. Tenho a oportunidade de trabalhar para muitas empresas. Trabalho com palestras de vários temas, falando de empreendedorismo, gestão. Tenho uma linha extensa de treinamentos. Né? E também trabalhamos com serviço de consultoria, principalmente com foco em sucessão familiar, em governança, que eu tenho ajudado muitas empresas a fazer essa parte de sucessão tão delicada aí para os negócios. Antes de eu chamar a Isa para finalizar, queria dizer o seguinte. É muito desafiador fazer uma palestra em tão pouco tempo, mas tem uma brincadeira para fazer com vocês. Eu vou convidar vocês para fazer mentalmente. Toda vez que a gente vê algo novo, a gente fala, que negócio legal, quero fazer isso também. Mas para uma ideia nova entrar, uma velha tem que sair. E aqui tem uma brincadeira. A brincadeira começa o seguinte. A gente aprendeu a ler e não falar a cor do que está escrito. Então, aqui, o teste você só pode falar a cor e não a palavra. Então, aqui, ao invés de falar amarelo, você vai ter que falar verde. Mentalmente, quero ver se você consegue. Faz um exercício mental de forma muito rápida.
se as próximas palavras que virão, você vai dar conta de falar a cor dela e não o que está escrito na palavra. Vamos ver? O que você dá conta de fazer mentalmente aí? Vermelho, azul, laranja, preto, roxo. Deu uma confusão mental aí? Cinza. Vermelho, laranja, preto, vermelho. Ah, muito bom. Vermelho, preto. Gente, tá bom, tá bom. Olha a lentidão que vocês estão falando. Parece que a gente voltou para a alfabetização. Não. É porque a sua mente sempre ouviu e sempre leu amarelo como amarelo. Agora você me bota um verde. A sua mente está acostumada e viciada a fazer a gestão passada. Se você não treinar fazer o novo, você não vai conseguir falar vermelho no lugar da azul, você não vai conseguir falar azul no lugar do laranja. Entendido isso? Antes de mais nada, estão aqui os meus contatos. A palestra ficou aí para o pessoal do Congresso, está disponível, só vou pedir o pessoal para colocar o PDF. Vou chamar a Ilza agora para a gente participar do nosso bate-papo e aí do nosso Congresso aí para o que interessa. Grande abraço, muito obrigado aí a vocês.